pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder o chat promocional que nós prometemos fazer no dia 3. Hoje já é dia 5 e eu não consegui fazer antes pelos seguintes motivos. Eu estava me mudando, arrumando a casa nova e acabou que eu não consegui fazer o chat. A minha irmã vai vir morar comigo, então a gente tava organizando a casa. É a mesma casa que eu já morava, mas agora a gente teve que mobiliar umas partes novamente. Tivemos que separar os quartos. E tava bem bagunçado. Eu não consegui parar um segundo pra fazer o vídeo. Então, mil desculpas, mas hoje a gente vai fazer. Vou responder a todas as perguntas que me foram feitas lá na página do Facebook, na minha página, Letícia Godoy, sobre o livro Deixe-me Entrar. E o sortudo vai levar para casa esses marcadores aqui, ó, marcadores do Deixe-me e os últimos marcadores que eu tenho de Jurada pelas Sombras. Tem mais um aqui, eu acho. São 3. E esses marcadores lindos aqui. Então, sortudo, eu vou fazer o sorteio e vai ganhar esses marcadores. Eu fiquei muito feliz, não esperava que tivesse tantas perguntas, então eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido, tá? Eu já tô enrolando, senão vai ficar muito, 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 muito grande. Então, vamos lá? A primeira pergunta que temos aqui no chat é da Laís Godoy, a minha prima. Na verdade, ela não é minha prima, tá, gente? Mas a gente tava no evento da Camila Pellegrini, lá em Campinas. E aí a gente começou a conversar e ela falou, eu também sou Godoy. Aí a gente ficou brincando que a gente é prima. Beijo grande pra você, Laís. Muito obrigada por tudo. E vamos ver qual foi a pergunta da Laís. Lê, na sua capa são os personagens do livro, certo? Eles foram baseados em pessoas que você admira? Digo, tanto na personalidade quanto na aparência. Desculpe pela lerdeza se for, mas é que uma das personagens parece muito com a Taylor Swift. Então, lá é o seguinte: todos os personagens de Deixe-me Entrar foram pessoas reais. São pessoas que eu conheci no mundo lá do fake e eles usavam sim shapes. O que é um shape, gente? Só para vocês entenderem. Uma pessoa que, por exemplo, eu usava o shape da Taylor Swift, a Juliane. Então, essa era a minha face, né? O meu avatar. Então, quando eu fosse descrever meu personagem, eu diria, ela é loira, do cabelo enrolado, ou liso, tanto faz, tem olhos de tal cor, tal, e era assim que a gente se baseava. Então, sim, vários dos personagens têm características de atores e atrizes que representavam aquele pessoal naquela época. Lógico que eu dei uma inovada para não ficar tão assim, mas sim, principalmente os desenhos. Eu fiz vários desenhos da série Deixe-me, tá disponível na página, se vocês forem olhar. Tem alguns traços de alguns atores, sim. Então, sim, os personagens são baseados. E a Taylor sempre foi a guria que me baseou para descrever a Juliane. Não que a Juliane seja a Taylor, porque tanto é que eu disse que primeiro eu usava o shape da Kristen Stewart, depois eu usei ai meu Deus, eu usei várias, eu não vou lembrar de todas. Eu usei a NV, eu usei várias. Então, claro, mas a Taylor Swift eu acho que descreve mais o jeitinho menininha da, da, da Juliane. Então, sim, essa pergunta espero ter respondido certinho. A segunda pergunta é da Lani Brito. Ai, que linda! Muito obrigada, Lani. Um beijo especial para você. Ela disse assim: dessa vez não vou deixar passar. Você iniciou o primeiro livro sabendo como irá terminar o último da série? Porque nem sempre sei mesmo que tenha um único volume. Porque ela sabe que não vai ter só um volume, né? Uma série. Acho que eu me enrolei na hora de ler. Sim, eu sei como a história termina. É claro que eu não sei se eu vou realmente colocar daquele jeito, mas sim, eu iniciei o livro 1 sabendo exatamente onde iria terminar. É lógico que eu comecei a escrever o livro 1 há 5 anos atrás. A história
tava em um ponto, digamos assim. Nós jogamos mais RPG depois disso. Nós fizemos milhões de turnos depois disso, nesses 5 anos. Tanto é que faz 7 anos que eu conheci o Leão Indomável. E o Leandro, beijo. Então a história aumentou. Teve uma reviravolta no final que eu tinha marcado pra ser o final, por isso que virou uma série, senão ia ser uma trilogia. Eu não sei ainda se eu vou deixar do jeito que aconteceu ou se eu vou incrementar. Tudo vai depender de como que vai correr na hora de escrever, mas eu iniciei a série sabendo exatamente onde ela começava e onde ela terminava. Só tá faltando tempo pra escrever, né? Infelizmente. Vamos para a próxima pergunta, é da Tatiane Rodrigues, essa menina linda. Um beijo, minha querida, muito obrigada por todo o apoio. O prospecto vai ser um sucesso e eu espero te ver em breve. Te dar um abraço de urso. A Tati perguntou o seguinte: qual personagem do seu livro você acha que teria mais perseverança quando todos os outros achassem que estaria tudo perdido? Qual que seria esse personagem? Deixa eu ver. Ai, quando acha que tudo tá perdido, eu acho assim que é, o Edmund, ele é muito calmo. Ele é um personagem super. Ele é o irmão mais novo da família Ipswich. E o Edmund, ele é super calmo, ele é super passivo. Ele tem uma paciência muito grande. Ele é um vampiro sensato, apesar de ser sanguinário e tudo mais, matar pessoas, porque tem essa coisa. Eu não queria deixar claro que na sinopse tem vampiros, porque não é uma história só sobre vampiros, apesar de no enredo ter os vampiros. Eu tentei criar uma coisa diferente. Então, eu tentei não deixar isso totalmente claro já na sinopse. Ah, vai ser um livro de vampiro. Pra não ter esse estigma de que, vai ser um livro de vampiro, vai ser assim. Não. O Edmund, então, apesar dele ser super sanguinário, ele mata, ele sabe que ele precisa matar pra sobreviver, ele não consegue parar, entende? Ele suga o sangue, ele mata, e ele sente prazer em matar, mas quando as coisas estão assim, tipo, pá, pá, ele é mais paciencioso, ele respira. Respiramos, então agora a gente vai fazer alguma coisa. Então eu acho que o Edmund seria esse cara. Mas eu posso estar enganada. Eu ainda estou, né, descobrindo os meus personagens. E agora você me pegou desprevenida. A próxima pergunta é do Fernando Neri. Ele é do blog Filósofo dos Livros. Ele fez primeiras impressões do livro. Eu fiquei muito feliz, me mandou uma entrevista. Eu vou responder, eu juro. E ele perguntou o seguinte: você menciona que teve depressão e utilizou o perfil fake para superar esse fato. A história da Juliane é uma metáfora dessa superação? Você já pensou em escrever um livro contando a sua vida para mostrar como podemos superar a depressão? Então, como que eu posso responder isso? A história da Juliane, igual Julianne Moore, ela foi uma maneira que eu achei para colocar para fora aquele sentimento ruim que tinha dentro de mim, porque eu ficava resmoendo tudo aquilo que eu tinha vivido. Então, colocar no papel, transformar em uma história, foi uma válvula de escape. Então, a Juliane sou eu. Aquela história que eu estou contando foi vivida de alguma forma por mim nos jogos de RPG. É uma coisa assim super confusa. Quando eu escrevi, eu não tinha intenção de publicar. Foi só uma forma assim de eternizar aquela fase da vida, porque eu conheci pessoas lá incríveis que me ajudaram e tudo mais. Então foi uma forma de colocar pra fora e não esquecer, porque eu não quero esquecer, sabe? Eu sei, é louco, nossa, você tava doente, você não quer esquecer, mas eu não quero esquecer das pessoas e das coisas boas que também aconteceram naquela época, porque os jogos de RPG me ajudaram a extravasar. Tinha dias que eu chegava da escola, eu estava me sentindo super solitária, ninguém falava comigo. Eu ia sozinha no ônibus, na minha sala ninguém gostava de mim, então eu chegava e eu ia conversar com essas pessoas e eles me faziam rir. E isso, de alguma forma, essas pessoas virtuais me ajudaram a superar. Então, sim, a série Deixe-me, ela tem esse cunho super pessoal. E quando eu decidi, eu peguei e falei, vou publicar,
Eu, digamos assim, que eu dei a minha cara a tapa. Então, assim, eu vou aceitar as críticas, todas elas, porque as pessoas, é lógico, elas vão criticar, porque, meu, é uma história, né? Mas assim, eu não importo. Eu escrevi esse livro pra superar, como se fosse pra encerrar uma fase da minha vida. É como se eu precisasse colocar um ponto final nessa coisa toda, e eu vou usar essa série pra isso. E sobre escrever um livro sobre a depressão, como foi superar e tudo mais, eu não penso nisso, porque é muito complicado. Acho que só quem tem isso, só quem, sabe, pode dizer. É muito doloroso você se lembrar de tudo e falar disso numa boa. É uma exposição muito grande. Eu agora, eu não sou mais uma pessoa tão tímida. Agora eu consigo falar em público, eu consigo gesticular e dar risada. Mas antes eu não conseguia. Eu não conseguia ir à padaria comprar um pão porque eu tinha vergonha do que eu era, da minha aparência. E eu tinha vergonha que se quando eu entrasse lá, a pessoa ia dar risada de mim. Era uma coisa assim tão forte que pra mim todo mundo tava me olhando na rua e dando risada. Então é uma coisa muito triste. Eu fui diagnosticada com fobia social. E para desenvolver essa parte, para poder, sabe, é muito difícil. São traumas que você supera a cada dia. Tem dias que eu ainda acordo e eu não quero sair, eu não quero falar com ninguém, eu me sinto um lixo humano, mas aí eu penso, eu não sou isso, eu preciso respirar fundo e sair. Então eu acho que é uma luta por dia. Todos os dias você tem que matar os seus monstros e sair. Então eu não penso em escrever um livro, mas eu espero que as pessoas passem a enxergar quem tem depressão não só como uma pessoa fresca, mas a respeitar mesmo, porque é uma coisa muito, é uma doença muito, muito, muito triste. Enfim, eu vou chorar daqui a pouco, então eu vou mudar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Tatiane Durães. Beijo, Tati. Muito obrigada por todo o apoio. Ela pergunta o seguinte: Lê, eu lembro de você ter comentado o quanto esse livro é especial para você. Conte um pouquinho sobre isso. Então, é por isso que ele é especial, porque ele me ajudou a superar essa fase depressiva. O livro serviu como essa válvula de escape para não enlouquecer mesmo, sabe? Porque as coisas que eu vivi lá eram tão intensas, tão reais, que eu precisava colocar em algum lugar, e é por isso que a série Deixe-me é tão especial para mim. Então, é, as pessoas podem não gostar, podem odiar, pode dizer, nossa, essa garota tá louca, mas é especial, sempre vai ser, porque eu coloquei no papel tudo aquilo que eu vivi sabe, agora eu posso apagar os registros do meu MSN, do meu computador, sem ficar com aquele peso na consciência, porque antes eu ficava relendo todos os turnos que a gente jogava por MSN e eu tinha os registros, eu ficava relendo aquilo porque eu queria voltar àquela vida perfeita que era a vida dos jogos e tudo mais. E eu sei hoje que não vai voltar e que eu preciso seguir em frente, que eu preciso, como uma pessoa muito especial disse para mim um dia, eu preciso de mãos e braços quentes que possam me dar um abraço de verdade, porque se eu for ficar esperando apenas os abraços virtuais, eu não vou ter uma vida para contar depois. E depois que essa pessoa me disse isso, eu comecei a viajar, eu comecei a conhecer novas pessoas, eu comecei a me abrir mais para o mundo. Então, eu agradeço muito a essa pessoa por ter dito isso para mim. Hoje em dia ela não está mais tão próxima de mim, mas eu sempre vou lembrar dessas palavras. Essa pessoa me convenceu de que sim, eu tinha que publicar esse livro e me deu muito apoio. Então, eu sempre vou lembrar dessas palavras, apesar dessa pessoa hoje em dia não estar mais tão próxima de mim. Enfim, eu vou mudar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Amanda Fernandes e ela pergunta o seguinte: como você conseguiu finalmente criar coragem, se dedicar e publicar seu trabalho? Eu gosto de escrever, porém não tenho coragem de publicar nada que escrevo, morro de vergonha. Já passou por isso também? Sim, Amanda. Eu tive coragem, assim, justamente por tantas pessoas me dizerem que eu deveria tentar e eu deveria publicar
essa história. Por causa disso, eu decidi publicar. Ainda dá um frio na barriga. Eu não sei o que as pessoas vão pensar quando elas lerem o livro todo. Então, sim, eu passo por isso constantemente. Eu sou muito insegura. Eu sou uma pessoa muito insegura. Eu faço aquilo, mas eu fico. E agora? E agora? Então, a insegurança a gente tem que tentar vencer, tem que tentar quebrar a barreira. E eu tive muito apoio dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai, dos amigos, todo mundo me incentivando a publicar sim. Porque eu comecei a escrever muito cedo, eu tinha uns 8 anos. E as pessoas sempre diziam: o que você tá escrevendo, meu? Ai, você mora no final do mundo. O que você quer escrever? Aqui ninguém vai nem te dar bola. E hoje em dia eu já tenho 3 trabalhos publicados. E então, quanto mais as pessoas dizem que você não pode, mais você tem que insistir. Críticas vai ter sempre. Ninguém vai gostar totalmente de você. Nem Jesus agradou todo mundo, imagina a gente. Mas eu acho que a gente tem que dar a cara a tapa e tentar sim fazer o nosso melhor. A próxima pergunta é da Letícia Lana. Olha aí, minha xará. Ela diz: quais escritoras estrangeiras são suas inspirações? E a partir de que momento você decidiu que queria ser escritora e escrever esse livro? Bom, eu acho que essa parte de escrever esse livro e tudo mais eu já falei bastante. Então eu vou dizer apenas quem são as minhas escritoras inspiração. Anne Rice. Podem falar mal, mas eu adoro os vampiros da Anne Rice. Eu acho que eles são complexos, eles têm um senso de humanidade, mas eles são sanguinários, eles são uma contradição. Então eu gosto muito dos vampiros da Anne Rice. Eles tentam buscar respostas para aquilo que eles são. E eles têm muito mais consciência do que o mundo é. Então eu gosto muito, a Anne Rice é uma inspiração. Não somente escritoras, eu gosto muito de escritores também. O Edgar Allan Poe é uma inspiração para mim. Eu gosto muito também do Machado de Assis, todo mundo sabe. Então, assim, são várias vertentes que me trazem para o mesmo lugar. Eu gosto de umas narrativas mais góticas, assim, mas eu também gosto muito dos clássicos. Todo mundo sabe que eu sou maluca por clássicos, e eu acho que isso traz uma bagagem muito legal para minha ficção, para minha escrita. Eu gosto muito de ler esses clássicos, eu gosto de pesquisar antes de escrever, então tudo isso serve sim de bagagem. Então são esses escritores. É claro, tem muitos outros, mas esses são os assim os que mais me inspiram mesmo. Magno Ribeiro. Oi, Magno, obrigada pela participação. Ele pergunta assim: Lê, todos os personagens saíram de forma que você imaginava ou algum tomou um rumo que você não tinha pensado inicialmente, mas que durante a escrita acabou sendo inevitável de seguir aquele novo caminho? Então, como a história já estava assim, premeditada na minha cabeça, o que foi mais difícil foi montar mesmo o enredo, porque as sequências dos jogos não seguiam uma coisa linear, sabe? Uma coisa acontecia lá atrás, depois a gente voltava e ela pra frente, era uma loucura. Então, eu tive que montar uma timeline pra história sair com sentido, senão ia ficar uma coisa de louco. E aí, quando eu comecei a montar essa timeline, assim, digamos que uma das personagens, ela assumiu uma importância maior do que ela deveria ter. Ela se destacou e sem que eu percebesse isso. Quando eu vi, nossa, ela já estava assim muito mais próxima do leitor do que eu gostaria que ela estivesse. Essa personagem é a Belinda. A Belinda, ela teria uma participação pequena e tudo mais, mas eu me identifiquei tanto com ela, e ela é uma personagem que, digamos assim, tem uma importância X na história, que quando eu vi ela já estava mais próxima, ela já estava mais assim, digamos assim, atuante mesmo. E eu gosto muito da Belinda, eu acho que ela vai surpreender aí vocês com a coragem dela, a bravura e a lealdade. Agora vamos para a próxima. É do Rian Farias. Eu acho que é Rian. Se não é Rian, deve ser Ryan. Mas eu acho que é Rian. Obrigada pela participação. Desculpa se eu estou falando seu nome errado. Ele diz o seguinte: ele pergunta: de onde você tirou a ideia para esses livros? Você se inspira em algum autor? Os personagens de livros foram baseados em pessoas reais? Então,
Rian Ryan. Acho que eu já respondi, né? Que tudo isso já é tudo baseado nos jogos de RPG que eu tinha, das pessoas que eu já conheci. Então, eu vou pular pra próxima, que o vídeo vai ficar enorme. Ah, a próxima é da Mariane de Souza. Ela disse o seguinte: como foi desenvolver esse livro e o que te inspira na hora de escrever? Eu gosto de escrever, mas não tenho coragem de publicar. Você já passou por isso? Então, é a mesma coisa que a outra perguntou, eu já respondi também. E assim, da onde que eu tiro inspiração? Ai, depende muito, sabe? Acho que a inspiração, ela vem assim em horários inusitados, de jeitos inusitados, e quando você vê, já foi e você já escreveu. Então eu gosto muito de ouvir música pra me ajudar a me inspirar. Eu gosto muito de reler algumas coisas. Eu gosto de ler alguns livros, mas eu não gosto muito de ler enquanto estou escrevendo, porque isso eu não gosto que me influencie muito. Às vezes pode influenciar. Não que tenha influenciado, mas às vezes pode ser que aconteça. Então eu gosto só de primeiro eu leio e depois eu escrevo. Então acho que é isso. Vamos para a próxima. É do Jefferson Soares. Como foi o processo da escrita em relação aos bloqueios criativos? Fica muito tempo sem escrever? E como fazia para conseguir voltar a escrever? Nossa, esse livro eu tive um bloqueio assim gigantesco de 1 ano. Por isso que eu demorei tanto tempo para escrever ele. Porque eu comecei a escrever, meu computador deu um vírus muito louco. E eu perdi cerca de 10 capítulos do livro. E voltei lá pro começo. Aí eu fiquei muito, muito frustrada. Eu falei, não vou mais escrever. Deixei a história engavetada por 1 ano. Aí a gente voltou a jogar RPG e tudo aquilo voltou. E as coisas foram ficando tensas. Aí eu falei, vou escrever de novo. E aí começou de novo. E aí eu resolvi terminar o livro. Aí eu postava ele no Nia Fanfiction. Tinha muitos leitores, gente, muitos mesmo. E eles falavam assim: não, você tem que terminar o livro logo, 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 a gente quer o livro. E aí eu falei: então eu vou terminar. E aí foi onde eu terminei o livro, o bruto dele. E depois disso eu venho lapidando, lapidando, lapidando e colocando mais coisas e tirando coisas e cortando e enfim. Eu não fico tanto tempo sem escrever, mas ultimamente eu tenho ficado, porque não dá tempo, a minha vida tá uma correria, final de faculdade, né, entrega de portfólio, trabalho, então eu tô um pouco sim parada agora. Mas assim, eu não, quando eu tenho um bloqueio muito grande, eu tento voltar, ler tudo que eu já escrevi e ficar imaginando primeiro o que eu vou fazer para depois eu escrever. Mas assim, é muito difícil realmente quando dá um bloqueio, assim, você tem que relaxar, porque senão a história fica chata, você não consegue mais escrever como era para ser escrito, né? A próxima é da Isabela Tainá. Que linda! Muito obrigada pela participação, Isa. E ela perguntou assim: qual foi a melhor parte de escrever seu livro? Qual a mensagem que você quer passar para nós, leitores? A melhor parte, então, foi isso, de conseguir me libertar, de conseguir digamos assim, de conseguir deixar e colocar uma pedra em cima daquela parte sem esquecer, mas lembrar dela de um jeito bom. Então, essa foi a melhor parte. E a mensagem que eu quero passar é que todas as pessoas podem ser aceitas, mesmo que elas sejam estranhas, mesmo que ela não seja um padrão, elas têm o seu lugar no mundo. E muitas vezes você tem que acreditar que você é único. Você não deve ser o espelho de outra pessoa. Então, agora fica aí, espelho de outra pessoa. Tem a ver com a capa. Tchananã. Todo mundo me pergunta, mas realmente é isso. Você tem que perceber quando as pessoas disserem você é uma pessoa única, acredite. Não tente viver o espelho de outra pessoa. Não tente ser outra pessoa. Seja você mesmo. Viva a sua vida, mesmo que isso seja difícil. Então, essa é uma das principais mensagens que eu quero passar com o livro. Próxima é da Nath Santos. Lê, a minha pergunta é: qual foi a maior inspiração para escrever esse livro? Nath, então foi isso, né? A depressão, o fake que eu vivi e tudo mais. Eu sei que muitas pessoas que participaram do fake daquela época estão, assim, super torcendo por mim e eu agradeço muito as pessoas que, né, passaram por aquilo, sabem como foi difícil, então essa foi a minha maior inspiração pro livro.
A próxima é do Evandro Faria. Ele diz: Oi, 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 sua diva. Ai, que vergonha. Então, se você pudesse, qual personagem você seria do Deixe-me? Como você se sente a respeito do finalmente lançando o livro? Então, se eu fosse alguém do livro, seria a Juliane. A Juliane, porque ela era realmente eu. Então, digamos assim que essa é a coisa mais louca que eu já escrevi, porque eu realmente fui alguém do livro. E não é um narcisismo escrever isso, porque, digamos assim, que, né, é figurado. E como eu me sinto com finalmente do livro, depois de 5 anos, quase 6, não, depois de quase 7 anos já, é tipo, muito, sabe aquele meme? Então, eu me sinto assim, porque é incrível. E agora que a gente começou a fazer as primeiras impressões do livro, algumas pessoas já leram, assim, nossa, eu fico, nossa, olha que incrível isso aqui. Eu fico, cara, isso tá acontecendo comigo, é comigo mesmo. Então, muito obrigada a todo mundo que já leu e tá elogiando, quem tá fazendo primeiras impressões e tudo mais, porque realmente não tem palavras. A próxima pergunta é da Juliana Esperandio. Desculpa, Gil, eu tô muito pensando na Juliane. A Gil foi uma das pessoas que leu o livro. Ela diz o seguinte: qual a mensagem que você pretende passar com a sua história? Em que você se inspirou para escrever Deixe-me Entrar? Quantos volumes terá a série? Acho que algumas dessas perguntas eu já respondi, então, Gil, eu já respondi, então eu vou dizer só quantos volumes vai ter a série. Eu pretendo ter 4 volumes. Não sei exatamente se eu vou realmente deixar com 4 ou se eu vou deixar com 3. Depende de tudo como que eu vou conseguir colocar na história, porque eu não quero que os livros sejam muito grossos, porque fica meio cansativo. Então, a história, como ela é bem complexa e ela dá alguns saltos no tempo, eu vou precisar, acredito eu, pelo que eu programei no meu cronograma, 4 livros. 4 livros, eu mostrei 2 vezes a mão. Então, 4 livros, provavelmente. Eu já tenho o título deles. O segundo vai ser Deixe-me Ver. E também tem um sentido metafórico. Mas eu não vou contar o título dos outros. Porque ainda tô decidindo se o título do 3 vai ser o do 4 vai ser o do 3, enfim. É isso. Vamos para a próxima pergunta. Nossa, o nome dele é difícil. Merlin Citoyeno. Citoyeno. Acho que é isso, Merlin. Vou chamar de Merlin. Como foi a elaboração do livro? Como veio a ideia do livro? O que você deseja transmitir com o livro? Eu acho que eu já respondi todas elas. A respeito da elaboração, realmente a coisa mais difícil foi organizar a história, fazer uma timeline para a história, porque ela não aconteceu de forma linear. Então, como ela dá saltos no tempo, como eu disse, eu tive que rebolar bastante para conseguir fazer uma timeline, uma junção com o passado, presente e futuro, para não ficar confuso. E eu espero que eu tenha conseguido fazer isso, né? Vamos ver depois com a opinião das pessoas que vão ler, né? Agora a pergunta é da Letícia Martins. Mais uma Lê, que legal! Qual a sua dica para escritores iniciantes? Eu estou ansiosa para ler sua obra. A capa ficou muito linda. Ai, obrigada, Lê. Obrigada mesmo. E meu conselho é: não desista. Nunca. Não ache que você é perfeito, é claro. Você não pode, eu escrevi um livro, tá perfeito e eu vou publicar ele. Se alguém disser pra você, arruma, faz tal coisa, você precisa melhorar tais aspectos, arrume e faça. Porque nós estamos começando. Não temos como dizer assim, eu sou perfeito. Não, cada pessoa pode melhorar mais e mais e mais sempre. Então, se alguém te der uma dica, se alguém te falar alguma coisa, não leve totalmente a mal, porque às vezes a pessoa não quer o seu mal. Leve pela esportiva, tenta tirar o melhor daquilo e melhorar. Nossa, gente, eu tô abrindo a boca, não sei porquê. Enfim, é que quando eu falo muito eu fico assim. Então, esse o meu recado para os escritores iniciantes. Eu ainda sou uma escritora iniciante e eu acho que tem muita coisa ainda pela frente para que eu possa me considerar uma escritora mesmo, né? A próxima pergunta é da Thaís Meirelles. Ai, que fofa, obrigada, Tá. E ela falou:
o seguinte: o que te incentivou a escrever o livro? Quais foram as suas maiores dificuldades? Também já respondi, né? Foi esse sentido mesmo. A maior dificuldade foi organizar a história. O que me incentivou a escrever foi realmente para poder dar um, um ponto final. E também porque eu espero que esse livro chegue em algumas pessoas daquela época que eu perdi por aí, né? Como a gente só tinha contato pela internet, pelo fake, eu perdi algumas pessoas. E se alguma delas lerem o livro, que elas voltem a falar comigo. Aliás, aconteceu uma coisa muito louca. Enquanto a gente fazia a revisão de uma parte e apareceu o nome de uma personagem, cara, a pessoa que era essa personagem me adicionou no Facebook dizendo: Eu lembro de você, eu era tal pessoa naquela época do fake, você lembra de mim? Eu fiquei, cara, essa pessoa tá médium, né? Porque eu tô aqui revisando o livro com a minha revisora e apareceu ela e agora ela tá aqui. Então isso foi muito legal. Esse é um dos objetivos e uma das coisas que me incentivou bastante. Agora a pergunta é da Dani Silva. Qual a sua inspiração na hora de escrever? Você já enfrentou bloqueio criativo? Se sim, como voltou a escrever? Também já respondi, né, as minhas inspirações, como eu enfrento o bloqueio, então eu vou pular para a próxima. Mas muito obrigada pela participação, Dani. A próxima é da Maíra Viana. Qual o tipo de história que você não se imagina escrevendo e por quê? Em um hangout, algum tempo atrás, eles me perguntaram já isso, e eu acho que uma das que eu não consigo me imaginar escrevendo é um tiquilite. Ai, você não gosta de tiquilite? Não, é porque eu acho que eu não tenho humor pra escrever um tiquilite. Eu sou uma pessoa meio, sei lá. E então o tiquilite é uma história mais assim, branda. Ela passa uma mensagem e tudo mais, mas é um romance, né, mais de mulherzinha. Então eu não consigo. Eu não me imagino, mas eu nunca digo, eu nunca vou escrever. Porque, né, pode ser que eu chegue a escrever, né? Então, esse eu acho que o único gênero que eu não me imagino escrevendo. A Graziele Neumann, ela pergunta o seguinte: teve alguma experiência pessoal que te inspirou a escrever este livro? Sim, né? Já respondi também. Foi essa fase que eu vivi, né? E tudo mais. Então, vamos para a próxima. Ana Clara Santos Coco pergunta: qual a mensagem que você espera que o livro passe para os leitores? Também já respondi, né? E eu espero que essa mensagem seja alcançada, pelo menos uma parte dela. E a próxima é do Pablo Madeira. Beijo, Pablo. Ele diz o seguinte: qual personagem você menos gosta no primeiro volume da série e por quê? Tem uma personagem que, se eu pudesse, eu não colocaria ela no livro. Porque eu não gostava dela. Eu não gostava mesmo dessa pessoa. Na verdade, eu gostava dessa pessoa, mas ela me fez uma coisa que me deixou muito fula da vida. E se eu pudesse, eu tiraria ela da história, mas eu precisava de antagonistas, certo? E, na verdade, não é antagonistas. Eu precisava de gente que eu não gostava, mesmo assim. E uma das personagens que eu menos gosto no livro um é a Melody e a Vivek. Eu não gosto dessas duas. E eu não vou dizer porquê exatamente, mas elas. No começo a gente foi super amigas, a Vivek e a Melody. E daí aconteceu umas coisas que me deixaram muito tristes e vocês só vão descobrir no livro 2. E aí eu passei a odiar mesmo essas pessoas. Com a Melody eu tive uma oportunidade de conversar anos depois. A gente se desculpou e tudo mais, mas ela fez outra coisa que eu fiquei morrendo de raiva. E na verdade não foi exatamente ela, é uma coisa meio complicada de explicar. Foi a pessoa dela, por trás da câmera, por trás do fake. Mas eu não suporto mais ela. E é isso. Então, é uma das personagens que eu menos gosto no livro. E eu acho que ela também não gosta muito de mim, então tudo bem. A próxima pergunta é da Camila Pellegrini. Ai, que linda! Obrigada, Cami, pela participação. E o que você espera que o leitor sinta ao ler Deixe-me? O que eu espero que o leitor sinta? Ai, meu Deus. Eu espero que ele se sinta bem. Eu espero que ele mergulhe nesse mundo da, do, do, da história. Espero que ele goste, claro. Espero que ele sinta que ele pode mudar a sua vida. Espero que as pessoas também entendam que, por mais que você seja criticado, por mais que você faça escolhas erradas, você pode recomeçar. Esse é um ponto forte do livro também. Você pode recomeçar, você pode superar aquilo que você é.
e que você aprenda a enfrentar os seus próprios demônios, porque não adianta você colocar a culpa nos outros de coisas que acontecem na sua vida. Você tem que se responsabilizar pelos seus atos. Eu acho que é uma das coisas que pesam bastante, que eu gostaria que eles vissem, né? Manuel Alves. Quantos livros formará a série e o porquê do título? Ok, vamos falar sobre isso porque é importante. O título não era esse. O título era Princesa Ipswich. Não era bom. Era um título de menininha. Muitos homens não iriam ler o livro, porque é achar que é um livro de princesa, só de princesa. E não é isso a minha intenção. Então, eu comecei a ler o livro de novo, comecei a discutir o livro comigo mesma, e eu percebi que o ápice do livro é a questão do entrar, do livro 1, essa parte de entrar. E aí as pessoas me perguntam, entra onde? Ah, mas tem um filme russo que tem esse nome. Ah, porque parece muito com aquele Deixe Ela Entrar. Gente, eu pesquisei muito a respeito disso. Pedi conselho para vários escritores experientes e pessoas que entendem dos direitos autorais. E descobri que título é uma coisa muito subjetiva. Você não pode plagiar a história do outro. Deixe-me Entrar vai ter uma metáfora muito importante dentro do livro. Eu não posso dizer exatamente por quê, porque cada pessoa vai, digamos que, interpretar de um jeito. A minha interpretação ela é um pouco romântica, aliás, totalmente romântica. Mas tem um outro lado que dá para interpretar que não é romântico. Então eu quero ver, quando os leitores começarem a ler, o que eles vão associar esse entrar. Se eles vão pensar como eu, ou se eles vão ter a sua própria interpretação. Porque quando a gente cria o livro, a gente não é mais dono dessa história, né? A história cai pro mundo e você, né, deve deixar que as pessoas pensem o que elas quiserem. Então eu quero ver. Eu não vou contar então porque Deixe-me Entrar tem um significado, tem 2 significados na história. 2. E vão ser 4 livros, né? Como eu disse. E Deixe-me porque cada vez ela vai pedir uma coisa. Deixe-me entrar, deixe-me ver, deixe-me. Não vou dizer o resto. Agora é o Paulo Henrique. Olha aí, Paulão, colega de editora. Ele perguntou qual foi a sua inspiração para a história. Isso eu já respondi também. Então, eu vou deixar em off. Obrigado pela participação mesmo assim, Paulo. A próxima é do Acácio Water Prior. Ai, que lindinho. Muito obrigada por participar, Cássio. E ele pergunta o seguinte: o quão parecida você é com a personagem principal? Então, eu faço aniversário dia 13 de fevereiro, a Juliane também e a Jane também. Isso submete alguma coisa a vocês? Então, eu realmente sou muito parecida com ela. E tem uma questão muito importante no livro que vai ser abordada e que muitas pessoas que leram perguntaram: Meu, mas ela é muito inocente. Ai, meu Deus, por que essa inocência? Porque eu era inocente. Quando eu tinha a idade dela, eu era uma anta, meu Deus, de tanto inocente. E eu sou uma pessoa que acredito muito na bondade das pessoas até que me prove o contrário. E por causa disso eu quebrava muito a cara. E ainda quebro muito a cara. Lógico que agora eu tô um pouco mais esperta. Mas antes eu era muito, muito, muito bobinha. As pessoas me passavam pra trás. E eu tava sempre acreditando no lado bom, no lado bom, no lado bom. E eu acabava me fodendo, digamos assim. Então, a Juliane, ela é uma pessoa super inocente. Ela tem 15 anos, gente. E ela é super inocente, ela acredita na bondade, ela nunca vê malícia em nada. E eu era assim, cara. E aí, vai evoluindo ao decorrer da série toda. Que eu vou mostrar realmente como aconteceu comigo. Que eu realmente evoluí. Então, essa adaptação dela na vida normal, quando ela vai para casa dos pais e tudo mais, que ela começa a se adaptar com pessoas, ter convívio social, porque é como se fosse eu, sem o convívio social lá no internato do Le Rosset, e aí de repente vai para o mundo real, vai para, digamos assim, joga você na selva e aí você se vira. Como vai ser a vida dela fora daquelas paredes. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Como era a minha vida fora das paredes protetoras da minha casa, do meu mundinho de vidro.
era muito difícil, então eu quero mostrar isso também com a Juliane, então nós somos muito parecidas. A próxima pergunta é da Andrea Moraes, e ela pergunta o seguinte: eles vão para New Orleans em algum momento? Olha, não, eles não vão para New Orleans, porque assim, eu tinha escolhido uma cidade que realmente existe no estado de Louisiana, mas aí eu fiquei tendo que pesquisar a geografia do lugar, eu fiquei pesquisando quantas pessoas tinha, se tinha mata nesse lugar. Meu, foi uma dor de cabeça porque não acha tanto detalhado assim na internet. Aí o que, que eu decidi? Eu decidi criar Stone Forest no estado da Louisiana. Essa cidade tem todas as características que eu consegui achar da cidade de verdade, mas é a minha cidade. Então eu consegui criar o pântano do jeito que eu queria, com a beira de praia do jeito que eu queria, que é típico da Louisiana, com a reserva florestal, que também tem na Louisiana. Tem uma floresta lá que ela é preservada e tudo mais. Então eu consegui criar tudo do jeito que eu queria. As casas eu consegui colocar de um jeito, o porto eu consegui criar do jeito que eu queria. Então foi muito mais fácil, né, eu criar uma cidade fictícia do que me arriscar a escrever bobagem, né? Porque eu tenho muito medo disso, de pegar um lugar real, escrever bobagem, e aí alguém que já foi lá conhecer o lugar fala assim: ah, essa garota tá viajando, né? Ou nunca que isso aqui vai ser possível nessa cidade. Então eu decidi criar uma cidade fictícia chamada Stone Forest. E Stone Forest é onde vai passar a maioria da história. Daí algumas cidades que tem depois no livro são de verdade, mas aí tinha várias referências turísticas de gente que descreveu e tudo mais. Tinha até um livro sobre a cidade que eu usei depois. Aí eu achei seguro usar a cidade de verdade. A próxima é da Ingrid Novaes e ela disse: quais as suas expectativas? Difícil, 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 meu Deus. Eu não tô tentando criar muitas expectativas, porque quando você cria muitas expectativas, você pode se decepcionar, e eu não quero me decepcionar, mas as minhas expectativas são as melhores. Eu tô preparando tudo com muito carinho, com muito cuidado, os brindes, o livro, a revisão, eu tentei fazer tudo direitinho, a capa, foi tudo assim feito com muito carinho, muito amor. Então as minhas expectativas são boas, mas eu não tô esperando assim muito porque eu não quero me decepcionar e depois ficar meio na mão, né? Tipo, você espera tanto de você que daí você quando você não atinge a sua própria meta, você fica chateado. Então eu tô tentando me segurar, é lógico que é muito difícil, tá? Falta aí, nossa, falta poucos dias, 9 dias, meu Deus. Meu Deus, falta 9 dias. E, então eu tô bem ansiosa, mas eu tô tentando não pirar, não entrar em pânico e não esperar muito, porque o que vier vai ser um lucro e vai ser lindo. Então é isso. Tá acabando, gente, eu juro. A próxima pergunta é da Camila Deusdará. Qual o seu personagem preferido e por quê? Eu não sei dizer isso. Tem dois que eu gosto muito, que é o Einar. E sim, gente, se fala Einar, porque é um nome norueguês. É isso mesmo. Einar Walker. Ele é lindíssimo, ele é muito legal. Eu gosto do jeito sarcástico, do jeito brincalhão e dele. Eu acho que o Einar conquista todo mundo. Todas as meninas que leram até agora gostaram muito do Einar. Mas eu tenho uma queda mais do que super especial pelo Jared Chevalier, porque o Jared, ele foi realmente o cara que eu gostei, né? Que eu me apaixonei, e então eu gosto muito do Jared. Não vou entrar em detalhes. Agora, aqui tem um comentário, gente. Acho que acabou as perguntas. Tem um comentário só da Pro Lilian Vaccaro, a mãe da Giovanna Vaccaro. Obrigada. Ela disse o seguinte: eu quero. Oba, que bom que você quer então, Lilian. Muito obrigada. Gente, esse foi o chat promocional. Eu vou fazer o sorteio, vou postar na página, mas antes de acabar, eu vou mostrar para vocês alguns brindes que a pessoa que comprar na pré-venda vai ganhar. Olha aqui que lindo. Esse aqui é o marcador de fita. Eu peguei esse livro, eu tô lendo, pra mostrar como ele fica lindo, ó. Pra marcar a página, olha só, é a fita. Ele tem uma corrente grande com uma chave maior
e aí embaixo a chavezinha menor. E é uma fita de cetim verde, olha que lindo. Essa fita verde representa um personagem. A verde é a cor dos olhos da Juliane. E verde também é a cor que representa o Jared. Então, é a cor do Jared. Então, vocês vão descobrir como é que vai ser e tudo mais. Então, assim, as pessoas que comprarem na pré-venda, que forem do número 21 ao 31, vão levar esse marcador de fita lindo feito pela Libby Wolf, Carol, do Portal a Vapor. Ele ficou muito lindo e deixa eu mostrar pra vocês. Ele vai vir num saquinho assim, ó. Ele vai vir assim no saquinho pra vocês, bem bonitinho. É um brindezinho pra vocês marcarem aí as páginas do Deixe-me. Eu fiz com muito, foi feito com muito carinho, muito amor. Espero que vocês gostem. E outro brinde que vai ser para os primeiros 20 primeiros, do 1 ao 20, vai ser esse aqui. Ó, o meu veio numa sacolinha, porque a Carol do Portal Vapor me mandou a sacolinha. Eu achei linda essa sacolinha preta. E eu vou mostrar aqui pra vocês. É o mini diário da Jane. É o diário. Eu vou abrir aqui o saquinho. Vamos abrir pra vocês verem como ele é. Ele é de couro de verdade, gente, com folhas amarelas. Ai, eu quase morri quando vi que as folhas ficaram amarelinhas e tudo mais. Olha que lindo, ele é um chaveiro. Ele é de couro, ó, ele é bem grossinho. Olha que lindo, ele é fechadinho com a tala. E olha que belezinha, pra vocês colocarem aí, vai junto também. Os 20 primeiros a comprarem vão levar essa belezinha aqui. E depois dos 20 primeiros, do 21 ao 31, vai levar a fita de cetim. O que mais eu preparei pra vocês? Eu não tenho agora aqui, mas todos que comprarem na pré-venda vão receber um marcador, marcadores do Deixe-me. E também vão receber uma coisa bem especial que eu pedi pra Carol Mancini, a Carolina Mancini, fazer. Ela fez um desenho maravilhoso de uma personagem que vocês vão conhecê-la durante a história. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já mandei fazer, são postais, eu vou mandar um postal pra cada um dessa belezinha aqui. Ai, meu celular tá muito claro. Deixa eu ver se eu diminuir a luz, vai dar pra mostrar melhor. É um postal com o desenho da personagem, que eu não vou contar quem é, vão ter que descobrir. Essa personagem, ela vai para vocês um postal no tamanho 10 por 18, 18 por 10, não lembro. Isso, 18 por 10, um pezinho. Ele vai com dedicatória especial, que deu cada pessoa que comprar na pré-venda vai levar o cartão, o postal, autografadinho, com dedicatória. E também, quem comprar na pré-venda vai estar concorrendo a uma caneca e a uma almofada, que ainda não chegou aqui em casa, mas já estão sendo confeccionados. Tá ficando lindo. Então, todo mundo que comprar na pré-venda vai concorrer a caneca e a a, e a almofada. Eu pretendo fazer canetas também e bottoms, mas esses é pro lançamento, que ainda não marcamos, mas pretendemos marcar em breve. Aí eu vou avisar. Fiquem ligados na página também, porque eu pretendo fazer sorteios na página. Fiquem ligados nas primeiras impressões e eu convido todos vocês para que no dia 13 de fevereiro fiquem com o dedinho lá comigo no F5, na Arvin Store, e me ajudem a realizar esse sonho e participem comigo desse sonho que tá se tornando realidade. Um beijo grande, obrigada a todos vocês que fizeram perguntas, que estão apoiando e torcendo pela série. Até a próxima!